vários instrumentos. Como é que você vê essa questão, Jussara, dos instrumentos? São questões bem amplas, né? Nós verdade. poderíamos ficar a tarde inteira conversando sobre isso. Instrumentos e metodologias fazem parte da avaliação, sim, e eu diria, em primeiro lugar, que os instrumentos estão a serviço das concepções. Os instrumentos e as metodologias estão a serviço das concepções. Ou seja, se eu penso que avaliar é julgar ao final de um processo, ao final de um período, se não é importante a minha intervenção continuada, formativa, eu vou dar minha aula e aplicar uma prova, uma tarefa ao final de um período e vou considerar aquele resultado significativo. Tá? Agora, se eu penso que essas respostas dos alunos vão se articulando ao longo do processo, eu vou fazer muitos e muitos testes, vou utilizar muitos e muitos instrumentos, né, para fazer esse acompanhamento. Eu sempre brinco com os professores, que muitos às vezes leem alguns textos meus e dizem, não, então agora não fazemos mais provas, nós estamos seguindo um processo mediador. Eu digo, não entendeu, não é? Não entendeu nada, porque, na verdade, para que eu conheça, imagina, um professor de universidade, eu trabalhei com uma professora de matemática do primeiro semestre de um curso da universidade, que tinha por, de praxe, ela reprovava 80% dos alunos. 80% dos alunos de uma turma de 100, portanto, 80 alunos, eram reprovados a cada semestre. E ela veio me procurar, porque sabia que eu trabalhava com avaliação. O que ela fazia? Ela tinha uma programação de 5 testes ao longo de um semestre e ela ia simplesmente excluindo, eliminando os alunos por decorrência, né? Na realização dessas tarefas, desses testes, às quais ela atribuía uma nota e somava, como muitos educadores desse país. A Vera começou a ver que ela precisava aprender sobre os 100 alunos dela e passou a fazer, então, pequenas tarefas ao final de cada semana, para todos, né? Abriu uma folha de papel ao maço, começou a fazer suas anotações sobre os 100 alunos. Enquanto eles faziam uma tarefa, ela corrigia as anteriores, porque ela não tinha tempo para mais do que isso. Mas, enfim, ela reconstruiu o seu processo, ela seguiu o seu jeito de fazer, de uma professora de matemática, mas ela começou a conhecer mais e mais os alunos, né? E ela começou a conhecer e se surpreender por conteúdos que ela estava inserindo no planejamento que simplesmente passavam, en passant por eles, né? Passavam, eles não aprendiam coisa nenhuma. E ela remodelou, reformulou todo o seu planejamento, ela reformulou toda a sua estratégia de testagem, de investigação. Mais do que isso, né? Ela conta que numa determinada turma, na terceira semana de aula, ela pediu a uma aluna, Luísa, distribui as tarefas da semana passada para os demais, e a Luísa olhou para a turma e disse, ela sabe o meu nome? Porque o costumeiro é que numa turma de 100 alunos de uma universidade, uma faculdade de matemática, esse professor não vai conhecer mesmo o nome de nenhum aluno, né? Ela conhecia porque ela viu determinado erro, uma tarefa feita de um jeito ou de outro, e teve a curiosidade de saber quem era, né, aquela pessoa que havia respondido daquela forma ou de outra forma, né? Hoje a professora Vera é doutora em educação, né? Imagina uma professora de matemática ir por esse caminho, né? Verdadeiramente apaixonada, porque quando a gente se aproxima do aluno e vê que pode fazer diferença, né? Numa primeira experiência que ela fez nesse sentido, ela reverteu o processo. Ela teve 80% de alunos aprovados e 20% reprovados, né? E, sem dúvida, nos outros semestres, ela veio procurar perseguir o nenhum reprovado. Não sem conhecimento, pelo contrário, porque no seu relato ela diz que os alunos se apropriaram de conteúdos que não estavam previstos em semestres anteriores, foram além, não é? Porque ela investiu em textos, em explicações e tal. Então, já que a gente falou as provas são, só para concluir, Bárbara, testes e provas são extremamente importantes, mas a finalidade de sua aplicação é que muda radicalmente. Nessa concepção Nessa de mediador. concepção. O que vocês estão dizendo o tempo inteiro, se eu não me engano, Luquezzi, também
elas são válidas, provas e testes, desde que você tenha uma intenção e não seja só para isso, como você apontou, olha, para a reprovação. Porque quando você começa a olhar uma turma de 80% sempre reprovados, tem algo errado nesse processo pedagógico. Né? Já que a gente tocou um pouquinho nessa atuação do professor, no processo de avaliação, vamos rever um outro trecho em que a professora Maria Tereza Esteban aborda esse assunto. Vamos ver. Eu considero que o professor, ele vai estar percebendo através dos sinais que o aluno vai produzindo, sejam as respostas dadas, seja o seu comportamento, seja as suas práticas, as suas possibilidades, as suas impossibilidades, ele pode ir acumulando informações que vão contribuir para que ele vá compreendendo como é que é o percurso que o aluno está realizando. Na medida em que ele vai tendo compreensão desse percurso, ele então pode ir estabelecendo processos, práticas, propostas, atividades que possam ser mais favoráveis a cada aluno individualmente na sua sala de aula e ao conjunto de alunos que compõem a sala de aula. Então, ele vai tendo esse papel de recolher informação, trabalhar a informação e articulando o que o aluno traz com as suas proposições e constituindo um projeto de trabalho que vá favorecendo a aprendizagem do aluno. Do meu ponto de vista, a avaliação é exatamente o processo de estar recolhendo essas informações e trabalhando com essas informações. Né? Ressaltando sempre que o professor interpreta essas informações. Então, daí o que nós vemos muitas vezes, que professores diferentes, falando de um mesmo aluno, falam de coisas diferentes. Porque eles estão vendo, eles estão percebendo nesse aluno realmente aprendizagens diferentes, processos diferenciados, porque a avaliação é sempre dialógica. O professor, quando avalia, ele não avalia apenas o aluno, né? Ele também se coloca no processo de avaliação. Então, Cipriano, viu você ali em 2003 também, né? Além da Tereza. Como a Tereza Esteban acabou de falar, ele também, nesse processo, um pouco que vocês já abordaram aqui também, ele também está revendo a sua forma de ensinar, né? O seu processo de ensino e o processo, obviamente, de aprendizagem desses alunos. Essa pauta, então, do professor de estar ali avaliando, ele está avaliando a sua prática também, o tempo inteiro. Deve. Até mesmo para poder pensar em outros caminhos. Como é que você vê isso? Deve. Então, duas coisas que eu queria colocar. Uma primeira é voltar um pouco a essa questão que a gente falava do teste, ou melhor, dos instrumentos como teste ou como prova. Né? Uhum. Na tradição ocidental, do século XVI ao século XXI, nós vimos chamando de prova uma prática que é histórica. Do século XVI até 1930, só existia uma prática chamada exame escolar. Ou seja, aprova ou reprova. Em 1930, um educador norte-americano chamado Ralph Tyler tinha um problema nos Estados Unidos que era assim, entravam 100 crianças na escola, 30 eram aprovadas, 70 reprovadas. Então, Ralph Tyler se colocou a seguinte questão: é impossível a gente continuar assim, porque isso tem custo econômico, tem tempo de professor, tem vida de professor, tem vida de estudante, tem, enfim, perda de todo lado. Então é preciso que haja uma metodologia pela qual entrem 100 crianças na escola e 100 crianças aprendam. E ele propôs a coisa mais óbvia do mundo que a gente pode imaginar. É assim, ensinou uma coisa, diagnostique. Aprendeu? Ótimo. Não aprendeu? Ensina de novo. É a coisa mais óbvia que a gente pode imaginar como metodologia. E ele formulou isso como uma metodologia que ele chamou ensino por objetivo. Né? Ensinar alguma coisa, diagnosticar, aprendeu ótimo, não aprendeu, ensina de novo. E é isso que é o sistema de avaliação, afinal de contas. Então, quando a Maria Tereza fala ali no diálogo, o que é o diálogo? É isso. Estou ensinando. Aprendeu? Não, ensino de novo. Entendeu? Não, ensino de novo. Não é? Até que, nessa dinâmica, o menino, a menina, o rapaz, etc., ele aprende e ele vai adquirindo o conhecimento no diálogo, porque tem a forma de ser do outro e a minha forma de ser. Né? Então, nesse diálogo vai se constituindo, pela singularidade, o determinado tipo de conhecimento. Então, aí volta a questão assim, muitas vezes nas andanças aí pelo país, o professor pergunta assim,
E prova é instrumento? Não é prova. Se eu tomar um instrumento de coleta de dados sobre o desempenho do estudante, que é dito que é prova, e eu tomar um teste, ele é igual. É pergunta e resposta. O que vai diferenciar? A diferenciar é que eu uso esse aqui para classificar em aprovado ou reprovado. E eu utilizo isso aqui para diagnosticar. E o diagnóstico é uma oportunidade de diálogo. Eu estou te perguntando se você aprendeu. Se você não aprendeu, vou lhe ensinar de novo. Então, em última instância, o ato de avaliar é um ato muito simples, é o ato pelo qual nós perguntamos ao educando assim, você aprendeu o que eu ensinei? Só isso. Se você aprendeu, me diga, ótimo. Não aprendeu, vou lhe ensinar de novo. Agora, o que a gente chama de prova é o que é exame. O exame é classificatório. Aí eu pergunto assim, me diga aí o que você aprendeu do que eu ensinei. Eu aprendi tais coisas, então estou te reprovando. Eu classifico. Na prática examinativa, eu classifico. Então, a prática examinativa é útil para o vestibular, para o concurso público, porque ele é classificatório por si. Mas a sala de aula não. A sala de aula é um lugar de aprendizagem. E é o lugar desse diálogo, dessa dinâmica entre educador e educando. Né? Agora, Jussara, eu já ouvi muito professor dizendo assim, mas eu fiz tudo certinho, né? O Luquezzi estava falando agora e eu estava aqui, ansiosa, inquieta. O que isso exige desse professor nesse processo? Eu tenho experiência, eu tenho 44 anos como educadora, mas desses, cerca de 14 anos dentro de sala de aula e desde crianças pequenas. Então, dizendo assim, né, Luquezzi, parece simples para o professor, não aprendeu, eu ensino novamente. Existem algumas questões muito complexas aí, né? O que é para uma criança em alfabetização não aprendeu? E como são analisadas as hipóteses de alfabetização dessa criança? Qual é o conhecimento que o professor tem sobre isso para dizer não aprendeu, aprendeu? O aprendeu e o não aprendeu é muito relativo quando você começa a não ter tanta certeza das suas hipóteses da aprendizagem. Porque essa aprendizagem, como o Luquezzi falava antes, que a aprendizagem envolve, é claro, várias dimensões do sujeito. Então, envolve várias dimensões, né, de vida. Então, existe a questão da formação do aluno e existe realmente a construção do conhecimento do aluno. Então, essas multidimensões, elas exigem observações de natureza diferenciadas, de natureza diferentes. Eu observo o aluno em interação com os outros, na constituição de um grupo, na sua postura profissional, por exemplo, na formação de um professor na universidade. Esse é um tipo de observação. Por outro lado, eu faço uma tarefa escrita realmente para ver o seu aprofundamento do conhecimento teórico. Mas quando nós chegamos no ensino fundamental, em que nós trabalhamos com 40 alunos ao mesmo tempo, uma grande diversidade, qual é o foco de observação do professor? Não aprendeu, te ensino de novo? Muitas vezes, né? Pode ser, eu repito novamente o conteúdo. Pode ser, eu encaminho 30 que não aprenderam para uma aula de recuperação e peço que outro professor repita para eles determinado conteúdo que aquele professor determinou. Eu, por exemplo, eu não sou favorável a aulas extra-classe em termos de recuperação. Não sou totalmente favorável. Eu acho que toda e qualquer ação pedagógica no sentido de ajudar o aluno a aprender é válida, sim. Mas quando se retira o aluno da classe para que outro ensine a ele o que o professor não ensinou, este professor está perdendo o vínculo, esse diálogo intelectual com o aluno, ele perde. Por que essas aulas extra-classe, por vezes, têm mais sucesso que o próprio professor de sala de aula? Porque este aluno está geralmente está num grupo menor, com melhor relacionamento com este educador que está ali, com tempo específico para ele. Mas quando ele retorna à sala de aula, ele entra de novo no grupo de 40 e de 50 e ele cai no anonimato de novo. Eu acompanhei até hoje mais de 300 estudos de casos sobre alunos considerados difíceis nas escolas. E
dói perceber que alguns alunos estão em completo anonimato. Você acredita, por exemplo, Bárbara, que uma criança de 5ª série, uma menina de 5ª série, com 14 anos, com vários episódios de repetência na escola pública, numa mesma escola, os professores dessa aluna possam desconhecer esse fato, pois ocorre isso. Outro fato que foi muito frequente nos nossos estudos de casos, alunos de 13 e 14 anos com históricos de repetência que não sabiam nem ler e escrever, não sabiam ler e escrever. O mais sério de estudo é que os professores, 10, 12 professores, muitas vezes, de uma série, não sabiam que esse aluno não sabia ler e escrever. Só se foi perceber que esse aluno não sabia ler e escrever quando alguém sentou ao lado dele. Hoje eu pergunto para os professores, vocês sabem se os alunos de vocês leem? Vocês sabem se os alunos de vocês escrevem bem? Se compreendem o que leem? Então, professora, anonimato, Bárbara. Professora, pelo que a senhora está dizendo, assim, também, como disse Cipriano, se não aprendeu, vamos ensinar de novo. Talvez aí também possa ter um outro ruído nessa comunicação, Sim. porque se o ensinar de novo for da mesma forma, não tem avanço nesse processo. Não. Então, por isso, exatamente, o professor precisa fazer dessa avaliação desse aluno, ao mesmo tempo, se olhar, né? Eu estou vendo, como a senhora acabou de contar, eu estou vendo se esse aluno aprendeu a ler ou não, então todo esse processo ele precisa também estar se vendo. É isso, ele precisa se olhar o tempo inteiro também? Ele precisa derrubar suas hipóteses, ele precisa ter humildade das suas certezas não serem tão certas, não serem tão imutáveis, não serem tão radicais. Tem uma coisa que a educação, eu falo isso nas teles em que eu posso, em que essa discussão está presente, assim, muitas vezes o erro é visto pela educação, de um modo geral, como algo que não pode existir. Né? Não dá para errar, não pode errar. O erro é algo meio que um pecado, né? Nesse processo educativo. Pelo que vocês estão falando, também isso está dentro desse processo. Se permitir ver que a sua estratégia não funcionou. Claro. Vamos ver um pouquinho, retomar essa discussão do erro, a partir que também o erro foi pauta da teleconferência em que vocês participaram em 2003, e vamos ver o que a professora Maria Tereza Esteban também comentou sobre esse assunto. Vamos ver.